Ainda que seja sempre essa a minha promessa no início do culto, eu digo que vou falar pouco, mas há pouco estiveram a ouvir que eu falar é uma força e é uma fraqueza minha, mas eu tenho poucas folhas, se isso vos serve de consolo. O tema que eu me propus falar com vocês hoje à tarde tem a ver com isto, alimentar. Não sei se vocês, que tal como eu, mais uma curiosidade sobre mim, eu gosto de filmes de detetives, de histórias complicadas, que depois no fim, afinal era aquilo, assim passei, mas gosto daquelas complicadas mesmo, histórias. E quem gosta deste tipo de filmes ou de histórias, há de conhecer o Sherlock Holmes. E quem conhece o Sherlock Holmes, que foi um detetive muito conhecido, entre aspas, que é uma personagem fictícia, ele usava uma frase para com o seu companheiro de mistérios, que era elementar, caro Watson, que era basicamente quando aquilo era óbvio e só o outro é que não estava a ver. Isso é uma maneira elegante, se fosse nos dias de hoje era não estás a perceber? Mas isso é um bocado mais ofensivo, mas para a malta nova é o equivalente. O elementar é portanto, e eu hoje quero que nós sejamos elementares no que vamos falar. É básico, muito básico. Não vos vou aqui inventar a roda, não vos vou falar nada que vocês nunca tenham ouvido ou pensado. Mas por ser tão básico, tão rudimentar, é estrutural. Estão a ver as colunas do edifício? Estão lá por algum motivo. E quando nós temos essa estrutura bem, faz diferença em relação a tudo. Então, queira Deus que hoje eu possa realmente ser muito básica a falar. Não quero ser mas quero ser básica, rudimentar, elementar naquilo que vamos falar, porque vai fazer toda a diferença. Sendo assim, comece por o princípio do princípio. E o princípio do princípio é Gênesis 1. E antes de nós abrirmos lá, porque não vamos propriamente ver muitos versículos ali, eu queria que vocês parassem, agora sossegassem no vosso coração, sossegassem em vossa mente e pensassem só nisto. Deus fala. E Deus escolheu falar com a criação. Isso é espetacular. Um ser superior, dotado de toda a capacidade e todo o conhecimento, escolheu verbalizar e falar com a criação. Espetáculo. Nós temos exemplos do Senhor Jesus curou a tocar. Nós já vimos isto aqui uma vez com os cegos, que Jesus falou e aconteceu. E temos o exemplo de Jesus não disse nada e ele curou. Deus, quando estava a criar o mundo, ele tinha que verbalizar. Não. Mas ele escolheu falar. Espetáculo. É um ser, era uma coisa que ver aqui um ser de outro mundo que escolhesse falar audivelmente uma linguagem connosco e nós podemos comunicar. Espetacular. Deus fala. Isto tem que nos impressionar. E é poderoso o que ele fala. E deve nos impressionar. A mim dá-me arrepios pensar, Deus fala. Deus, quando estava a fazer a criação, e vocês abrirem Gênesis 1, irmãs, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, vemos Deus a falar. E Deus fazia uma coisa, e disse Deus, haja luz, 1, versículo 3, e houve luz. E depois disse, 6, e disse Deus, haja expansão das águas. Porquê que Deus tinha que falar? Para mostrar que Ele é poderoso. E para mostrar o poder da palavra. Esta palavra não é uma palavra como a minha e como a vossa. Isto é uma palavra. E isto tem que nos impressionar. Impressionava o salmista. Vejam só o que é que o salmista escreveu no Salmo 33. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. E agora esta parte eu gosto tanto, porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Nós gostávamos de ter este poder lá em casa. Eis que eu falo e tudo acontece. Quer ver as coisas imateriais, quer com as pessoas. Olha que bom, mães, vocês dizerem aos filhos, falou e aconteceu. Era bom, não era? Orai e jejuai, é o que eu vos posso dizer. Mas Deus é assim, Deus fala
E aconteceu. E não é passado um tempo, é instantâneo. Ele mandou e logo apareceu. Espetáculo. E depois do espetáculo, Deus escolheu falar com as suas criaturas, nomeadamente os seres humanos. Porque não foi falar só na criação, ele estava a fazer as coisas e haja, e aconteceu. A Bíblia fala em Gênesis 2, e ainda no capítulo 1 também, que havia um relacionamento entre Deus e Adão e Eva. Espetáculo! Diz que no final do dia, quando está fresquinho, Deus aparecia e Deus conversava com eles no jardim. Uau! Eles não tinham relógio, mas de certeza que Adão e Eva, está a chegar. Deus vai aparecer. E depois ela devia dizer, olha, hoje eu vi um animal que era assim. E eu sei, Eva, eu fiz. Sim, mas eu vi. Estar a contar as novidades do dia e estar... Há uma música que fala sobre a criação que eu gosto da ideia, que diz que Eva dançava para o Senhor, estava a cantar as coisas e com aquela euforia de uma criança que está ao pé de contar as novidades do mundo novo que ela estava a descobrir, mas que Deus conhecia. Mas é aquele entusiasmo, aquele relacionamento próximo. Nós só conhecemos Deus porque Ele escolheu falar. E sabem, quando Ele escolhe falar com Adão e Eva, não foi só uma conversa. Tudo o que Ele dizia dava-lhes valor, dava-lhes identidade, dava-lhes propósito. Não eram palavras vãs. Adão e Eva estavam cheios de saber quem eles eram, de onde é que eles tinham vindo e o que é que eles tinham perante eles. Porque Deus falava com eles. Espetáculo. Deus fala. Ele hoje ainda continua a falar. Não como foi com Adão e Eva, mas um dia ainda vai ser melhor que com Adão e Eva, no céu. Porque nós vamos estar num mundo perfeito de novo. Mas nós temos que nos ter a noção de que tudo o que era falado nesta altura, no capítulo 1 e 2, era perfeito, era verdadeiro, era medido. As palavras eram certas, sempre justas. E as palavras faziam aquilo que é o propósito de tudo no mundo. Glorificavam a Deus. Sim, porque quando nós falamos, nós podemos glorificar ou destornar Deus. Nesta altura, neste mundo perfeito que existia, não havia verdades a ser usadas para atirar na cara de ninguém, não haviam palavras para magoar, era tudo perfeito. Tudo na medida certa. E o espetáculo é que Deus falava com a criação, mas Deus falava em particular com uma parte da criação, que somos nós, seres humanos. Nós somos diferentes dos animais. Eu até acredito que Deus também fala com os animais, não sei. E eles falam com Deus. Os passarinhos, quando estão a cantar, acho que é para o Senhor, não é? Cantam tão bem. Mas a questão é que com os seres humanos, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e porque nós não temos só alma, nós temos alma e espírito, que é o que nos liga a Deus, Deus comunicou de uma maneira diferente. E no jardim do Éden, essa comunicação acontecia. E a maravilha é que os seres humanos comunicavam com Deus, mas comunicavam um com o outro. Adão e Eva tinham o melhor relacionamento do mundo. Falavam sempre muito meigo, muito doce. Oh, meu querido, olha isto, olha aquele animal tão bonito. Qual é o nome que nós vamos dar? E por aí. Sempre a palavra temperada, porque é isso que eles recebiam do Pai. O Pai ensinou a falar e eles, quando falavam bem. Tudo espetacular, não havia facadas nas costas, não havia palavras a doerem, tudo certo, tudo alinhado, tudo bem regulado. Só que a história não termina aqui, infelizmente. Como vocês bem sabem, e basta olhar para o mundo hoje, como é que nós chegamos a este mundo? Como é que nós chegamos ao mundo onde a palavra não vale nada? Antigamente ainda valia, dou a minha palavra. Hoje está por escrito e. Muita coisa pode ser revogada mesmo assim. A palavra não tem aquele mérito e as palavras nós usamos para manipular, nós usamos para os nossos interesses, sempre como maneiras muito egoístas e de preferência muito orgulhosas, para a nossa causa, em cima da causa dos outros. Isto porquê? Porque no capítulo 3 temos Gênesis 1, Gênesis 2, tudo perfeito. No capítulo 3 vai acontecer coisas pela primeira vez, que é quando o pecado entra no mundo. E pela primeira vez estão a ser ditas neste mundo palavras que desafiam a autoridade de Deus.
Deus era o rei, era o máximo, era o supersumos. Tudo estava em submissão a ele. E vai haver aqui palavras, logo no início do capítulo 3, em que a autoridade de Deus é posta em causa. É assim que Deus disse? Certamente que não morrereis. Deus não disse bem, Deus não disse tudo. Ele escondeu-vos alguma coisa. Ele não vos está a dar tudo. Ele não é um bom pai. Se fosse, não vos revelava isto. Estão a ver este tipo de palavras? O mundo não conhecia. Adão e Eva não o conhecia. Às vezes eu acho que nós somos pesados no Adão e Eva, e principalmente na Eva, né? Porque a conversa principalmente foi com ela. Mas ela era inocente, ela era pura, ela não sabia que existiam palavras más. Ela nunca tinha ouvido. Ela não sabia que tudo o que alguém estava a dizer podia não ser verdade. Ela não sabia o que era mentira. E por isso foi enganada. Mas nós hoje sabemos. E devíamos saber melhor. Mas infelizmente às vezes somos levados também por essas questões. Tenham em noção que quando a serpente falou, e a serpente ali é a imagem e foi usada por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. Satanás quer dizer acusador. Já é um nome mau, não é? É isso que ele faz. Eu precisava de vos mostrar aqui um bocadinho pela Bíblia, na escola dominical, já há uma altura que falámos nisso, de que o Jardim do Éden era o sítio onde os anjos viviam antes da criação deste mundo como nós o conhecemos agora. Então, Ezequiel fala que Lúcifer, que era esse anjo de luz, que era um anjo espetacular, com os outros anjos, viviam num mundo que tinha pedras preciosas, e nesse sítio onde eles viviam chamava-se Jardim do Éden. E quando dá-se a rebelião dos anjos contra Deus e há a separação, e há o diabo, que é o Lúcifer, e os anjos de Deus, quando há essa divisão, Deus vai fazer uma remodelagem. Ele pega na terra como ela está, muda e faz um novo céu. Um novo céu não, faz uma nova terra com a matéria que já tinha. Porque há versículos que dizem que Deus, e nós lemos aqui em Gênesis 1, que Ele não fez a terra, no versículo 2, 2, e a terra era sem forma e vazia, e depois diz em Isaías que Ele não fez a terra sem forma e vazia. Parece uma contradição, mas não. Quando Ele no início faz, a terra era sem forma e vazia, mas quando Ele depois faz essa remodelagem, que vai começar a fazer os 6 dias da criação, era a mesma matéria-prima, não foi nova. Percebem? Isto para vos dizer o quê? O Jardim do Éden era o sítio onde Lúcifer antes vivia. E quando ele viu Deus a fazer um novo jardim e a pôr o homem e a mulher lá, disse, eles vão abaixo. Eles vão abaixo. Aquele sítio é meu. Quem é Deus pôs pôr ali? Tens umas novas criaturazinhas que te seguem e que te amam. Tu vais ver. Quando a serpente fala, a serpente não foi por engano, não foi porque não sabia. Foi isso que Deus disse? Eu não sei, não estava com atenção. Ele sabia. Ele estava a usar as palavras para distorcer e para pôr a dúvida na cabeça de Adão e de Eva. Principalmente de Eva. Porque nós só vemos Adão entrar depois. A conversa principal, e nós mulheres gostamos de conversa, a conversa principal foi com Eva. E foram estas palavras venenosas, estas palavras maliciosas, ditas pela primeira vez neste novo mundo pela serpente. E tudo mudou. Basta eles terem desobedecido a Deus, provaram o fruto proibido e naquele exato momento, aquela relação que Adão e Eva tinham tão perfeitas mudou. Quando Deus vai perguntar a Adão, então o que é que aconteceu? Como responsável, como líder, como cabeça da família. Adão, a culpa foi dela. Olha, deste-me ela, agora olha o que ela fez. Não a defendeu, não ficou do lado dela, Senhor, fizemos os dois asneira. Não, afastou-se logo, a culpa foi dela. E este jogo de empurrar culpas é muito perigoso, irmãs. E nós podemos entrar neste jogo também. De afastar a culpa da nossa capa. Não foi eu. Foi circunstância. Eu estava muito cansada nesse dia. Não foi porque... É sempre circunstâncias, é sempre os outros. Assumamos os nossos erros. Para os poder melhorar e até para alcançar perdão dos outros, assumamos os nossos erros. Adão e Eva começaram logo ali no jogo do culpa. E este jogo até é mais perigoso, porque se vocês virem o que é que Adão diz no capítulo 3, vamos lá ver só ali no capítulo 3. É o versículo 12. Quem pode ler?
3:12. Então disse à mulher, a mulher que me destes, companheira, ela me deu da água. Ele tem a última análise a pôr a culpa em Deus, não é? A mulher que tu deste. Se tu não me tivesses dado ela, não tinha acontecido nada disto, Deus. Eu estava tão bem sozinha aí no jardim e nem sabia que precisava de nada. Tu é que achaste que não era bom eu estar sozinho. Fizeste uma mulher. Mas a culpa é tua. Olha, deste-me isto. Desses melhor. Parece ridículo, não é? Mas nós fazemos isto também quando nós não somos gratas, irmãs. Quando nós murmuramos com a vida que Deus nos dá, com o corpo que nós temos, com a falta de dons que nós não temos. Ai, se eu tivesse este dom. Com a falta de dinheiro que nós não temos. Com isto e com aquilo, nós estamos em última análise a resmungar contra Deus. Deus, tu não estás a fazer bem. Se tivesses feito bem, eu acho que devias-me ter dado. Ou então devias-me ter tirado, porque eu não preciso disto na minha vida. Percebem? Murmuração é pecado. É pecado grave. Façamos todas as coisas sem murmuração. Porquê? Porque quando eu estou a murmurar, eu estou a dizer mal de Deus. Eu até não uso o nome dele, mas em última análise, se ele é o Criador e se ele é o soberano sobre tudo, se esta circunstância está mal na minha vida, a culpa é dele. É a lógica de Adão. Cuidado, cuidado. Isto é desafiar a autoridade de Deus. E isto é estar a condenar Deus por uma coisa que nós sabemos que Ele nunca pode fazer, que é ser mau. O nosso Deus nunca é mau. Ele nunca se engana. Ele nunca erra. Este deve confortar os nossos corações para quando vierem às vezes maus sentimentos, ou porque é que tu permitiste que aquela situação acontecesse? Onde é que tu estavas quando aquilo aconteceu? Deus estava. Deus estava. E se calhar chorar mais do que vocês. Deus estava. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele é sempre bom. E virem-se para o espelho, digam na cara, Deus é bom. E eu vou olhar para este problema na ótica de que Deus é bom. E não me interessa o que é que o diabo está a dizer. E não me interessam os pontos de interrogação que ele está a fazer. Eu sei que Deus é bom. Digam quantas vezes for preciso. Até vocês no vosso coração saberem. Deus é bom. Acreditem nisso. Isso é acreditar na palavra certa, não nas mentiras. Lembrem-se que em Gênesis 3, o diabo pega um bocadinho no que Deus disse e distorceu. E às vezes há ideias que o mundo nos vende, às vezes há conceitos que nós temos pouco esclarecidos da Bíblia, em que nós não temos a verdade. Agarremo-nos à pouca verdade que nós sabemos. E se há uma que nós sabemos é que Deus é bom. O Senhor Jesus disse, só Deus é bom. Quando lhe disseram, bom mestre, ele, só Deus é bom. E é verdade. E ele também era bom, porque ele é Deus. Só Deus é bom. Agarremo-nos a isso. E ponto final do parágrafo, façam umas t-shirts, façam o que quiserem. Mas guardem esta verdade. Então aqui em Gênesis 3, a palavra que era sempre boa, sempre temperada, sempre certa, sempre verdadeira, mudou. E desde então tem mudado sempre. Os seres humanos entre si lutam, os seres humanos entre si magoam-se com palavras, os seres humanos dizem mal contra Deus, rebelam-se contra Deus, e isto ficou um mundo terrível. Mas o modelo original, é bom nós sabermos, o modelo original das palavras e o modelo como está hoje, e esta discrepância tão oposta que existe, é para nos humilhar. É para nós termos a noção que esta área do falar é muito importante. No tema que nós temos estado a estudar de pacificadoras, nós estávamos a chegar agora àquela parte em que íamos aprender maneiras de comunicar umas com as outras. A última vez que falámos sobre este tema, falámos sobre a importância de ouvir, saber ouvir. E saber ouvir é meio caminho andado para uma boa conversa. Aquilo que eu vos falava que é difícil para mim, que eu, graças a Deus, estou um bocadinho melhor, saber ouvir o outro lado. E isso faz com que, quando eu estou com atenção ao que a outra pessoa está a dizer, eu estou a perceber o ponto de vista dela e posso responder melhor. Não estou a presumir, não estou a achar, e tu disseste isto, tu achas isto, e vamos por aí. Porque eu estou com atenção ao que a outra pessoa está a dizer. E esta parte agora do falar é muito importante, mas no livro eles abordam assim muito na parte técnica.
É uma questão de técnica, é uma questão de apurarmos a nossa comunicação, é uma questão de vocabulário. É certo, isso pode ajudar. Mas na minha ótica, para nós sabermos falar, nós temos que primeiro ir ao alimentar. E o alimentar é, nós não sabemos falar. E nós temos um problema dentro do nosso coração, porque a boca fala do que está o coração cheio. O nosso coração não está bem e depois sai para fora. Às vezes há pessoas que dizem, quando vem uma pessoa bêbada, e dizem, ele não sabe o que é que ele está a dizer, ele está bêbado. Um bêbado não diz nada de que não tivesse no coração. Estava lá escondido, estava lá guardado, e ele não tinha coragem de dizer. E como não tem filtros e está solto, bate cá para fora. Mas nós, mesmo não estando bêbadas, bem sóbrias, inevitavelmente o que está no nosso coração vai sair. Por um comentário azedinho, por uma crítica. Não sei, mas o que é que tu achas? Achas que isso está bem? E estamos a insinuar que aquilo não está bem. Ou às vezes somos mesmo mais diretas. Mas o que está no nosso coração sai. Então não adianta nós estarmos aqui a tentar falar vocabulário e técnicas. Podemos até chegar a isso, sem primeiro abordar o coração. E o coração, minhas queridas, é terrível. E eu queria que vocês abrissem também num livro que eu gosto muito, que é Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago está mais para o fim da Bíblia. Depois de Hebreus. Tiago é muito prático. E Tiago não põe açúcar em cima. É como é. Como é a realidade, ele mostra. Capítulo 4, Tiago 4, e eu ia pedir uma de vocês que pudesse ler o versículo 1, por favor. 4, 1. Então vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disso, a saber, dos vossos eleitos, que nos vossos membros guerreiam? Obrigada, Sofia. A King James diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? É de dentro o problema, não é? A guerra que há cá fora, por ações ou por palavras, é de cá dentro. E se cá dentro não estiver tratado, vocês ponham a maquilhagem que vocês quiserem. Mas vai sair, de alguma maneira. Olha, sabem, e nós vamos ver agora isto em Tiago. Tiago fala que a língua contamina o corpo todo. Eu acredito que há muitas doenças físicas que o problema é o coração. Mas não é o músculo. O problema é o interior da alma da pessoa. E porque se guarda rancores e mágoas e deformações a vida toda, aquilo começa a criar pressão dentro de nós e sai por outras coisas. Eu acredito. Eu acredito que Deus fez isto de tal maneira que se a minha mente não estiver bem, o meu corpo não vai estar bem. Se o meu corpo não está bem, às vezes a mente também pode não estar bem. Por isso nós temos de estar alinhadas. E alinhadas por quê? Pela verdade. Vamos limpar o coração. Fazer uma faxina no coração. E o coração limpo, irmãs, até a vossa saúde fica melhor. Não quer dizer que cura todos os males do mundo, mas temos a noção de que há coisas que temos dentro de nós que às vezes saem para fora em forma de doença e que se nós tratarmos as coisas vão melhorar cá dentro. Agora eu vou-vos mostrar o capítulo 3 de Tiago. Eu vou-vos mostrar só porque vou mostrar na versão King James. E vocês podem seguir aí pela a vossa Bíblia ou podemos ler aqui juntas, no slide. E vamos ler o versículo, capítulo 3, versículo 2 e depois do 6 ao 10. E é um quadro terrível o que Tiago fala da boca, da língua, do falar. E não há aqui mentira nenhuma. Qualquer uma de nós enquadra-se nesta questão. Ele diz assim no versículo 2: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Alguém aqui não erra no falar, não peca no falar? Olha, eu por muito falar, muito peco. E mesmo que falasse pouco, pecava também. Falar, pelo que nós falamos, é
normal que todas o façamos. Pode ser normal, mas não é espiritual, está bem? Mas ninguém aqui não cai neste erro. Porque se tal pessoa fosse assim, era perfeita. E acho que aqui nenhuma de nós enquadra nessa categoria da perfeição, pois não? E até diz, Tiago, que se eu souber falar, eu domino tudo o resto do meu corpo. Tudo o resto. Espetáculo, não é? Não há vontades que mandam mais em mim do que... Porque eu domino a língua, domino tudo. E nós às vezes somos levadas por vontades. Ai, apetece-me isto, quer isto, agora não sei o quê, agora... Temos que controlar essa carne. Temos que controlar essa carne e deixar que seja o Espírito a dirigir isso. Mas Tiago depois continua no versículo 6 e diz assim, ele está a falar sobre a língua, os versículos anteriores são preciosos, gostava de poder ler com vocês, mas tive que sintetizar aqui, e no versículo 6 diz assim, semelhantemente a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada dentro dos órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Da língua, do que eu falo, contamina o meu corpo, não é a alma, é o corpo. A pessoa por inteiro, corpo e alma. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Gênesis 3. A ser inflamada pelo mal, a usar as palavras para o mal, a usar as palavras para não dar glória a Deus. É mesmo essa a base. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e, de facto, tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. E não é verdade. Glorificamos, bendizemos a Deus e amaldiçoamos alguém, feita à imagem e semelhança de Deus. Isto é ou não é a origem dos conflitos e dos problemas? Nós temos estado a falar de problemas e conflitos. Quando alguém nos irrita, quando alguém nos desilude, quando alguém nos entristece e eu amaldiçoo aquela pessoa, diz, olha, mais valia tu não teres feito isto, olha, mais valia não teres existido, não teres chegado na minha vida, fosse o que fosse. Eu estou a amaldiçoar a Deus em última análise. A língua é terrível. Aquele versículo, a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. Ninguém. Quem é que já não disse palavras que magoam? Quem é que já não disse palavras que rasgaram o coração de outra pessoa? Eu hoje ainda me lembro de coisas que em criança alguém me disse. Em criança. Mas o espectador. Esteja à vontade. Isso é o peso das palavras. Esse é o peso que uma palavra pode ter. Fica cá guardado e não sai. Porque isto é um mal que nós não conseguimos dominar. Porque naturalmente ela é um mal incontrolável e cheio de veneno mortal. Porque é inflamada pelo inferno. É isso que Tiago nos está a dizer. Quando eu não deixo Deus usar as minhas palavras, naturalmente elas vão pender para aí. Se eu não tenho alguma coisa a puxar, elas pendem para ali. Se eu não estou a contrariar, elas pendem para o mal. Todas nós. Por isso tínhamos a noção que estamos todas muito doentes nesta área do falar. E Tiago aqui não poupa. E se a história acabasse aqui, irmãs, vamos embora? Acabava assim de uma maneira muito desanimadora. Poxa, Xanda, chamaste-nos hoje à tarde para dizer que a gente tem um problema no falar, Deus fala bem e que agora as coisas não são para falar bem. Não acaba aqui, a história não acaba aqui. Deus é este Deus bom. E o nosso problema com a palavra fez com que Deus enviasse a palavra, o verbo. Nós temos ali em João 1, e no princípio era o verbo é a palavra. Então Deus, para resolver o nosso problema das palavras, tem que enviar a palavra perfeita, o seu querido e amado Filho, o Emanuel. Eu gosto tanto deste nome. Emanuel é Deus connosco. É Deus vir aqui à Terra. É Deus ter sido um bebê inofensivo, vulnerável, que precisava de comida, precisava de fraldas limpas, precisava que lhe massajassem a barriguinha quando estava com cólicas. Deus, um bebê.
E tornou-se um homem perfeito. E queria ir às salas de espetáculos e que queria estar na televisão e mostrar... Não, discreto. Porque ele tinha uma missão. E nada o tirava do foco da sua missão. Que era morrer pelos nossos pecados e por todas aquelas palavras feias que nós dissemos ou que alguém alguma vez nos disse. Foi por isso que Jesus veio à cruz. É tão grave este problema que Deus tinha que dar o seu Filho. Tenham bem noção que a palavra teve que vir até nós. É isso que o João diz, aqui a versão King James, e a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra veio até nós. E porque a palavra veio até nós, e porque Ele não é só a palavra, Ele é a palavra viva, e Ele é o caminho, é isso que Ele disse em João 14, o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Ele é tudo o que nós precisamos. E Ele veio aqui a este mundo, Ele morreu na cruz, e como nós tão bem aprendemos na Páscoa, quando estivemos lá assim, não foi só a morte, porque o que nos salvou não foi a morte dele, também, o sangue dele, foi a ressurreição. Ele ressuscitou, e com a ressurreição limpou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E nós agora temos uma abordagem já não tão negra como Tiago. Lembre-se que Tiago não é uma carta escrita por Paulo, pois não? Não é para a igreja hoje. Eu gosto muito de Tiago e o diabo abre muito os olhos, mas eu hoje, quando quero alimento e direção, eu vou às cartas de Paulo, porque ele mostra a vida espiritual de outra maneira. E o Paulo não é tão pessimista, ele sabe que temos um problema de língua e dá-nos a maneira de resolver esse problema. Eu gosto da maneira prática como Paulo analisa as coisas. E vamos passar a Efésios. Efésios fala muito sobre o falar. E sobre como as coisas eram antes e agora são assim. Não há, e tal, é difícil, temos pena. A vida cristã não é fácil, mas tem que ser uma vida da ação. Eu tenho que ter um propósito, tenho que ter ali as coisas bem esquematizadas. Efésios capítulo 4, nós vamos ler, para não variar, na versão King James, porque existem algumas palavrinhas aqui que são diferentes. E vamos ler 10 versículos. Eu gosto quando eu leio grandes textos aqui, porque eu deixo a palavra de Deus falar. E a palavra de Deus fala melhor que a Xanda. A Xanda pode errar, sem má intenção, mas às vezes posso dar uma argolada. A palavra de Deus não, é sempre perfeita. E quando eu deixo a palavra de Deus falar, o Espírito Santo começa a agir em vocês e a esclarecer o que tem a esclarecer. Efésios capítulo 4. Os primeiros capítulos de Efésios, Paulo está a mostrar o que é a Igreja e as abundantes riquezas nas regiões celestiais em Cristo. Ele está-nos a querer impressionar Cristo, 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 Cristo é o máximo, e agora a partir do capítulo 4 ele vai nos mostrar a parte prática. Agora que vocês sabem que Cristo é o máximo e o que Ele fez por vocês, que Ele vos sentou nas regiões celestiais em Cristo, que todas as bênçãos são, todas, não é algumas, todas as bênçãos são vossas, agora vamos viver. E a partir do capítulo 4 começa a parte prática. E leiam a epístola toda de Efésios, porque é maravilhosa. E há mesmo esta clara divisão, teoria-prática. E é aqui no capítulo 6 que ele vai falar da guerra, que nós não guerreamos contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ele está esta parte. Paulo está a dizer, eu sei que é uma luta, eu sei que é difícil, mas ele vai nos dar que o truque aqui é moda. É trocar de roupa. E essa parte nós já gostamos. Mulheres e roupa. É fácil. O princípio é muito fácil. É trocar. Tira, põe. É por aí. E o capítulo 4 é tira, põe. Vamos ver todas juntas o que é que tira-se e o que é que se põe? Capítulo 4. Eu tenho aqui o slide. E disse-vos que era 10 versículos. E, portanto, eu não menti. Estão ali. E eu vou-vos ler. E ouçam e leiam comigo, por favor. E começam em Efésios 4, versículo 22. Quanto à velha maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que não se está a ler ali bem, que se corrompe pelos desejos e enganos. Despir, tirar, certo? Fácil. Olha, vocês tinham um problema com a vossa vida, como é que vocês viviam? A gente sabe disso. Vocês têm que fazer, não é? Vão ao seminário,
passam lá uma temporada, vão a um retiro, vão a EJC, não. O que vocês têm que fazer é tirar. Fica para trás, deixa de existir, mas têm que vestir outra coisa. A serdes renovados na vossa maneira de raciocinar. Eu gosto tanto disso, é porque eu gosto do King James, porque a nossa versão aqui diz 23, já me perdi. Eu estou em Tiago. E Tiago não ia lá. Quem é que pode ler aí o versículo 22? Deve ser o 22. Não, e vos renovais no espírito do vosso A minha diz da vossa mente. Diz sentido. Renovais o espírito do vosso sentido. Aqui diz a seres renovado na vossa maneira de raciocinar. Nós pensamos antes, nesta antiga maneira de pensar, de viver, pensávamos mal. Então agora temos que mudar o nosso raciocínio a partir do pressuposto que isto, Deus é bom e Deus não erra. Já é logo uma verdade que eu tenho que reter. A ter esta noção de que em Cristo, e o que Ele fez na cruz, todos os meus pecados são perdoados. Mesmo aquilo que às vezes eu saio, não devia ter dito aquilo. Mas eu sei que eu tenho perdão. E não houve um bocadinho que ficou por limpar. Todos, inclui todos. Isto são verdades que eu tenho que apropriar e mudar o meu raciocínio. E depois agora ele falou, tira, e agora ele vai dizer o que é que nós temos que pôr. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, é da Bíblia, é do que está certo. Tira dessa antiga maneira de viver, tira. E agora veste desta nova maneira, que é semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Estão a perceber? Tira, põe. Não é só tira e depois fica em bruto, em nu. Não, tira, põe. E esta parte é ativa, ação, e esta também é, põe, também é. Se eu ficar a meio termo, eu não fico bem. Eu tenho que tirar e pôr. Preferência instantaneamente. Tira, põe. Porque aquele gap ali no meio, o diabo ataca. Quando tu não és uma coisa nem a outra. Nem a carne, nem a peixe, nem a branco, nem a preto. Anda assim. Então é tira, põe. É este o truque que Paulo nos dá para a vida cristã. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, olha eu falar, e falar a verdade com o seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade, sempre, ao preço que for. Da verdade nós não. Se vou ser prejudicada por isso, se as pessoas não vão ficar com boa impressão minha, que seja, mas a verdade, ter a noção que se a Xanda disse, é porque é. Isso é muito importante. Sim, mas às vezes já apanhei ela assim em contradição em algumas coisas. Que Deus nos livre, que sejamos pessoas de palavra. Está dito? É. Sim, sim, não, não. É isso que a Bíblia diz. Continua e diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis, acalmei a vossa ira antes que o sol se ponha. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, de maneira dita diferente. Não deis lugar ao diabo. Porque quando nós nos irritamos, iramos e pecamos e falamos a mentira, estamos a dar lugar ao diabo. Estamos a ser mensageiras dele e não de Deus. Então está aqui tudo no falar, não está? A maneira de falar aqui diferente. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades e do próximo. Porque amanhã é o próximo que está a precisar, hoje é o próximo que está a precisar, amanhã é o próximo que ajuda-me a mim. Vão ver? O corpo a funcionar. E nós trabalhamos para isso. O roubar aqui vai além do que pegar uma coisa e apropriar. O roubar é tudo que não é meu. E às vezes nós roubamos tempo uns aos outros. Já pensaram nisso? Às vezes nós roubamos a atenção que devíamos dar aos outros. À nossa família, aqui à igreja. Porque não lhes estamos a dar o que é lícito, o que é correto, o que é certo. Roubar é muita coisa. Quem rouba, não roube mais, trabalhe, faça o que está certo. Use as mãos para o bem. Estamos aqui a tirar e pôr outra vez. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. É este o versículo que eu gosto. E gosto especialmente no King James, e devo-vos dizer que eu tenho este versículo escrito num papelinho do meu trabalho, minha secretária. Por isso é que eu gosto, que é para a minha boca ir para ali. Vou dizer bem devagarinho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra
que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de comunique graça aos que o ouvem. Se nós falarmos sempre assim, não há problemas, que não se resolvam, não há conflitos, que não acabem, certo? Falar nada para destruição, como em Gênesis 3 a serpente fez, rimou, mas falar palavras que edificam, constroem, a pessoa estava assim, endireita-se. O problema não ficou resolvido, mas a pessoa está com outra postura. Edificam, constroem. Olha, eu sei que estás a passar por um problema, mas olha, eu estou a orar por ti. E vamos ultrapassar isso juntos. E vais ver, olha, tu fizeste errado, não te vou dizer o contrário. Não é passar só as mãozinhas, tu fizeste errado e aquilo que tu disseste não estava bem. Mas eu vou-te ajudar agora a retificar isso. Vais ter que ir falar com essa pessoa, tens que ir pedir perdão, tens que falar assim. Mas isso levanta o espírito, não quebra. De acordo com a necessidade que a pessoa está a precisar, é o que a gente diz, para que comunique graça aos que a ouvem. Diferente de Gênesis 3. E continua e diz assim: e não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O superpoder que nós temos e que Paulo dá-nos este ânimo, que Tiago não dá, é isto. Tu e eu somos capazes de vencer esta área porque temos o Espírito Santo dentro de nós selado. Sabe o que é selado? A encomenda está fechada, lacrada, e só abre quando nós chegamos um dia ao céu. O trabalho do Espírito Santo é, eu creio no Senhor Jesus, Ele entra dentro da minha vida, fecha. Eu faço o que fizer. Eu posso ser a pior filha de Deus no mundo, eu não perco o selo. Eu faço o que fizer. E Ele disse, olha, minha querida, foste comprada pelo sangue de Jesus, eu só te largo lá no céu. Eu disse que te entregava no destino. Eu sou a entrega de encomendas. Eu vou-te fazer aqui à imagem de Jesus e só te largo lá no céu. E no céu o selo abre. Deus está aqui, tua filha. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E temos o poder de Deus dentro de nós. O Espírito Santo é Deus. Eu não consigo controlar a boca, Xanda. Eu às vezes, quando dou por mim, já saiu. Espírito Santo, dentro de ti. Esta passagem, mais à frente, vai falar de nós estarmos cheias do Espírito Santo. Cheias do controle do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, antes vos encheis do Espírito. Se eu estou cheia dele, se o meu coração está cheio dele, o que é que vou falar? Dele. Problema resolvido. Problema da comunicação resolvido, certo? Cheia do Espírito, sai o Espírito. Maravilha. É isto o segredo. E nós não temos o Espírito um bocadinho só, queridas. Um bocadinho para cada uma, porque assim não chega para todas. Temos cheio. Temos abundância. Se nós deixarmos ele agir na nossa vida. Agora, se eu quero a minha velha maneira de viver, eu quero fazer o que eu estava habituada. Sempre fui assim, assim. O meu feitio é assim. Então temos pena. Vais continuar assim. Agora, se eu quero despir e se eu vou vestir, estejam certas que o Espírito Santo vai agir e vai-vos capacitar a falar com temperança, a falar com tempero, a falar com sal na palavra, que é ali no temperinho mesmo certo. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. E depois continua Paulo, agora olha aqui o discurso, tem tudo a ver com a língua. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfémias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Isso acabou. Meus amigos, isso era antes. Vocês são filhas de Deus agora. Gritaria lá em casa. O que é isso? Lá ninguém é surdo. Toda a gente fala é baixinho. E todos se ouvem. E se alguém tiver a gritar, olha, tu agora não estás em condições. Já falamos. Mas eu não vou responder na mesma moeda. Porquê? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Porque essa velha vida já não é. Amarguras, cóleras, iras, gritarias, blasfémias, eliminadas do meio de vocês, bem como toda a maldade, e agora ele vai contrapor. Pelo contrário, oposto, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. E aqui não há ninguém que esteja longe demais do nosso perdão. A pior pessoa do mundo. Eu posso perdoá-la da mesma maneira que Deus me perdoou em Cristo.
É assim que agora nós devemos viver. Então já percebemos que isto é tudo trocar. Vamos ver aqui juntas, trocar o velho pelo novo, a mentira pela verdade, roubar por trabalhar, palavras de destruição por de edificação e um coração amargo e venenoso, que é isto que faz a gritaria e as blasfémias, por um coração cheio de bondade e compaixão. É assim que nós devemos viver hoje, irmãs. É assim que é possível. Isto não é utopia, isto não é na teoria, isto é real. É real. E nós conseguimos ver em cada uma de nós, às vezes, evidências do Espírito a trabalhar. Da mesma maneira que nós conseguimos ver quando foi a carne. Tenho que perdoar aquela irmã porque aquilo foi a carne. Aquilo não foi o Espírito. Nós sabemos ver isso nos outros. E sabemos ver em nós. Quando nós percebemos que nós agimos com uma maneira sobrenatural. Uou, isto não fui eu. Isto foi bom demais para ser eu. Como também, infelizmente, aquilo fui eu. No meu pior. Que nós sejamos estas mulheres que almejam isto. Há dias que nós correm melhor, há dias que correm piores, mas este é o alvo, este é o objetivo, esta é a bitola. É por aqui, nada menos. Só Cristo. Se assim fizermos, irmãs, os problemas com a boca e com a língua vão se resolver. De outra maneira, porque nós vamos ter esta graça que Paulo fala aqui, bondade e compassivos uns com os outros. Tenham paciência uns com os outros, nós ainda não acabámos. Não sei é que a gente está perfeitas, aqui ainda estamos no processo. Ainda estou em obras. Há umas t-shirts que dizem isto, tenham paciência comigo porque eu ainda estou em construção. Tenham calma, eu há dias que acerto, outros dias que não. E mesmo assim é tudo para a glória de Deus, porque Ele está do meu lado para me ajudar. Sabem que a palavra teve que vir, o Senhor Jesus é chamado o segundo Adão, porque o primeiro Adão errou, mas este segundo Adão não, e deixou-nos aqui o caminho para fazer. Paulo chamou o Senhor Jesus o segundo Adão. Sigamos este. E posso-vos garantir que este problema de coração tem cura. Tem cura. É um processo, faz parte do tirar e pôr, faz parte da minha vontade, não vai vir natural. Não pensem que vocês, depois de saírem daqui da reunião, estão com superpoder que vão enfrentar tudo bem. Não. Vocês têm que ativamente querer tirar e pôr. E perceber o que é velha natureza e o que é nova natureza e apropriarmos dela pelo Espírito Santo que temos selados em nós. Era isto que eu tinha para vos falar.